boa noite. Tudo bem com vocês? Tô achando que tá um pouco escuro aqui. Eu vou acender uma outra luz aqui, pessoal. Peraí. Jogar. Agora melhorou, agora melhorou. Eu vou chamar aqui a nossa convidada para que ela aceite delongas. Eliana, é só você aceitar aí o convite que vai aparecer na sua tela. Se tiver alguma dificuldade, você me fala. Ah, conseguiu! Grande estreia, viu? Pois é, olha que estreia, hein? Você vê só que coisa boa? Vivendo e aprendendo, né, Vivendo e Eliana? aprendendo, ó, com quase 70 anos, ainda muita coisa para aprender. É verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Graça. Boa noite, Fátima. A Randall entrou, a Anélia Miller. Boa noite, professora e demais. Boa noite, gente. Sexta-feira gorda, como dizem. Estamos aqui no nosso... É nossa quinta live, mas na verdade é o nosso quarto encontro, já que na segunda-feira São Pedro me sabotou. Mas estamos aqui firmes, né? Firmes e fortes. Firmes e fortes. Olha, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Eu sei que é um grande desafio para muitas pessoas. É um grande desafio para você, né? Que não tinha nunca feito uma live. Então, eu te agradeço, né? A disposição e a vontade, né? De compartilhar com pessoas que desconhecem esta modalidade artística, de compartilhar um pouquinho da sua trajetória como aluna do sentido dos pontos, né? Que é esta modalidade, esta metodologia que eu criei, na verdade, que eu sistematizei, né? Eu não sou inventora do bordado livre nem do bordado contemporâneo, mas eu sistematizei uma metodologia de forma a permitir que as pessoas alcancem um bordado autoral. Então, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória. Eu até coloquei hoje à tarde alguns bordados seus, né, de árvores, que é o seu, assim, a coisa que você mais gosta de bordar, para que as pessoas pudessem observar, Eliana, no seu caso, particularmente, às vezes é até mais difícil, né? Porque você já bordava, você é uma pessoa experiente. E também é muito mais importante o seu testemunho, porque você já bordava. Então, assim, eu queria que você, qual foi o plus, o passo a mais que você deu? Então, vamos lá. Já falei um pouco, então você conta um pouco. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o seu convite, Jaci. E eu tenho, assim, sou muito honrada de fazer parte do seu grupo de alunos, sabe? Porque, embora assim, eu já saiba alguma coisa do bordado, porque eu bordo desde os 5, 6 anos, que era o hábito que a vovó tinha depois do almoço, a gente sentar e ela dava o paninho para bordar. Então, aprendi aqueles pontinhos básicos, coisas assim que agora, com o método, eu fico observando, porque ela me ensinou o ponto haste, mas com o nome de ponto atrás. Sim. Então, até pouco tempo, eu chamava o ponto haste de ponto atrás. Sim. E aquele ponto, que é o ponto atrás, era o ponto costura, ponto de costura. E ponto. Não é? Sim. Então, assim, eu venho bordando desde menina, mas assim, aquele bordadinho de paninho de prato, de uma almofada, alguma coisa mais simples, não foi nada arrojado como tem sido agora.
Mas tudo começou em 2013, quando meu marido faleceu, e eu senti uma necessidade tamanha de fazer alguma coisa com as mãos. E aí eu voltei a bordar, e voltei a bordar através da Fátima Coelho. Fui até ela e estou com você agora por causa dela também, porque foi ela que me empurrou para o seu sentido dos pontos. Sabe? Porque eu morei 47 anos em Belo Horizonte. Eu vivi lá, me casei aos 20 anos e fui para lá. Então, quando eu voltei de lá para a minha cidade, aqui para Iperó, aí eu procurei você para aprender, para ter um contato com o bordado. E o que aconteceu? Esse método que você sistematizou, ele te provoca a você despertar e você fazer contato com a sua criatividade. Uhum. Sabe? Porque ele te põe toda hora, ele vai te cutucando e ele te mostra coisas assim que eu não tinha contato, com os relaçados, com o ponto... hoje eu estava vendo o ponto da velha, aquele... né? O ponto, o outro ponto que eu vejo também, que é um ponto assim, que eu fiquei muito tempo atrás dele, que era o Creta. E eu adoro o ponto Creta, aprendi a gostar dele muito. Então, começou a aparecer para mim, no sentido dos pontos, uma mexida no meu vocabulário, sabe? Sim. Naquilo que eu sabia fazer. Então, eu tinha um básico, bordava dentro daquele básico, já com uma certa criatividade, mas não com tanta vamos dizer assim, entusiasmo, assim, de uma maneira mais arrojada, mais assim, com muita liberdade, sem preocupar com avesso. E para mim tem sido assim, muito bom, porque o que eu fiz? Eu voltei no beabá com você, peguei desde o primeiro, desde o ponto haste, o pontinho atrás, peguei tudo. E fui fazendo, ao mesmo tempo, um mostruário. Fiz um mostruário, eu ia fazendo um mostruário e depois que eu ia bordar. Então, sempre eu tinha um paninho, um mostruário para fazer durante as aulas. E eu comecei a ver que você mostra, através desse método, que os pontos eles têm uma dinâmica. Sim. Ele não é assim uma coisa que você vai no automático, ele tem uma dinâmica, uma musicalidade. Sim. Sabe? Sim. E aí você começa a entrar no ponto e começa a bordar de uma maneira assim, mais criativa, de uma maneira com um potencial, parece que você mexe em você, você arranca de lá de dentro aquilo que você sabe e não sabia que sabia. Sabe que jeito? É uma coisa assim, eu falo assim, todo mundo devia passar por esse método, as bordadeiras experientes e as não experientes, porque é de um enriquecimento tão grande, sabe? Você enriquece, eu falo que bordar, para mim, sempre foi um ato sagrado, sabe? Eu tenho um ritual que chega 4 horas da tarde, eu começo a bordar e vou até à noite, porque ali eu começo a produzir e tudo que você faz durante o dia, o que você tem que fazer, parece que depois você dá uma desligada na hora do bordado e faz o contato com você. Para mim é uma oração, é uma meditação. O bordado tem me colocado, feito assim, com que eu fizesse mais amizades. O meu grupo de amigas aumentou, porque todo mundo vira amiga de infância com bordado na mão. Não é? Todo mundo vira amiga de infância. Então, tá gostoso, sabe? É um dia a dia gostoso. Então, você estabelece um horário, ou um dia do bordado, e faz as aulas. A hora que eu entro para assistir o sentido dos pontos, e interessante que eu sempre estou olhando, sabe?
Porque tem hora que você esquece alguma coisa. Sim. Não é? Às vezes você dá uma... Eu falo assim, ah, como é que é mesmo esse ponto? Aí você vai lá, assiste a live de novo. Mas o que eu tenho notado é que os meus bordados mudaram muito, sabe? Porque eu nunca gostei de bordar dentro do risco. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma aula de ponto de cruz e eu não consegui fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu criei um outro bordado em cima do ponto de cruz, que não era nada daquilo que estava marcado, sabe? Sim. E nunca mais eu fiz, porque eu não dava conta de fazer coisa assim. E eu sempre gostei de bordar sem ficar riscando muito. O que eu faço? Eu faço as minhas árvores, faço o tronco, esboço uma copa, e ali eu vou. Depois eu procuro o chão, se vai ter uma casinha, se vai ter alguém sentado e tudo mais, né? Mas é muito gostoso. E o método assim, ele é impecável, é um método que você é uma facilitadora, né? Nata, porque você tem uma didática e consegue pôr ali, com aquele seu jeito de bordar, você torna tudo mais fácil para a gente. E nos dá uma coisa, eu falo que você é uma tradutora, porque eu olho para aqueles livros que tem aqueles esquemas, ou já assim, o A e o B eu consigo, depois o C, o D, não sei o que lá, não dou mais conta de nada. E você traduz aquilo, traduz e traz mastigadinho para a gente. Então, a gente faz o ponto, vai aprendendo junto com você. Aí você para um pouquinho a live, faz. Põe em movimento e continua. Então, é uma coisa gostosa, tem uma praticidade grande. E outra coisa, você tem a liberdade de usar qualquer tipo de linha, qualquer tipo de fio, até barbante dá para usar, tudo. Lã, Com tudo mais. certeza. Então, e aí é gostoso bordar. Eu falo que o bordado, para mim, hoje em dia assim, é um ato sagrado, sabe? É a minha oração, é a minha meditação. E com esse método, eu acho que você consegue assim, evoluir muito, muito e chegar no bordado autoral, sim. Porque você vai descobrindo, né? Você vai descobrindo a cada ponto que você vai aprendendo uma possibilidade de você enriquecer o seu bordado, de torná-lo diferente. Né? Então, eu gosto muito, sabe? Eu falo assim, eu já falei com um monte de gente, façam o sentido dos pontos. Tem que fazer, tem que fazer. Sabe que você falou uma coisa bem interessante agora, né? E dentre outras coisas. Você estava falando e eu me lembrei do primeiro risco dessa árvore, destas árvores que você fez, e do segundo, né? Que é uma coisa que atesta, não é, Eliana, aquilo que eu sempre falo. Ainda que seja o mesmo risco e a mesma pessoa, não é o mesmo risco, não é a mesma pessoa, né? Não é, não. Porque essas suas árvores, que são segundo, né, segundo bordado que você fez, parece outro, porque ele teve um enriquecimento, uma densidade, né, assim, um adensamento, né? Provavelmente de emoções também, né? Que ficou maravilhoso esse segundo bordado, e é o mesmo risco. É o mesmo risco do primeiro. Mas olha Né? aqui, daí o primeiro risco eu não estava ainda fazendo o sentido dos pontos. Eu fiz antes do Natal, que eu ia dar de presente para a Fefe, minha neta. E por falar nisso, ela me vai mandar um beijo para ela. Ô, vovó, você fala na live para o meu nome? Você me manda um beijo? Então, Fefe, um beijão da vovó para você. Que graça! Oi, Fefe! Então, Um beijo aqui também. Aí, eu bordei antes. E depois do sentido dos pontos, que eu fiz todos os módulos, eu peguei novamente para fazer outro, o mesmo risco. Sim. Olha, foi outra árvore. Eu estou até com ele aqui. E aí, agora só falta dar um acabamento, colocar em algum lugar. Mas ele, assim, ficou... Eu gostei demais desse último. Inclusive, assim, você falou assim, faz uma feltragem no chão. Isso.
Não é? Porque o Isso. outro tinha umas pedras e Isso. tinha uma frase de Drummond e tudo. Esse daí não, eu deixei ele só assim, tranquilo, sabe? Aí Sim. eu gostei muito desse resultado. Aliás, eu tenho gostado muito do resultado daqueles pontos, daqueles bordadinhos, aquelas para casa que você dá Sim. no método, aí você fala, agora usa esses 10 pontos. Daí você acrescenta mais no vocabulário. Agora você vai fazer esse bordado usando todos esses pontos. Então, você vai pondo em prática e você vai despertando uma criatividade que estava latente. Sim. Sim. Né? Exatamente isso, porque a criatividade, eu só vou ativar um pouquinho os comentários, porque vão entrando outras pessoas, aí eu dou uma cumprimentada e Uhum. aí a gente tira novamente, porque fica bem no rosto do convidado. Então, eu sempre gosto de dar uma Tá. olhadinha e depois a gente tira novamente. Então, Eliana, o que eu acho bem legal é assim, né? Como isso que você falou, né? A serventia, né? O uso dos pontos, né? À medida que você vai fazendo desta maneira, né? Construindo como uma alfabetização mesmo, É. né? Você vai galgando os degraus para poder alcançar o bordado autoral. Então, claro que isso foi muito, muito, muito pensado, né? Durante mais de 15 anos que eu dou aula, É né? claro, é. Então, sempre foi pensado. Teve alguma convidada aqui que falou assim, acho que foi a Caís, né? Que ela percebeu uma coisa assim, mesmo quando eu dava aula presencial, né? Eu raramente não, nunca mesmo. Eu procurava não dar assim o ponto para, vamos supor, uma pessoa que nunca bordou. Eu procurava orientar os movimentos em grau de complexidade, né? Uhum. E em termos de similitude, porque Uhum. fica muito mais fácil a pessoa assimilar, né? Então tinha uma ordem, né? Quase que cronológica, né? Então, ponto atrás, depois o alinhavo, depois o haste, desculpa, depois o repôlego, que tem o É. mesmo movimento, só inverte, né? O corrente torcida. Isso faz com que a pessoa vá assimilando essas ideias e introjetando, né? Porque quando ela pega, no seu caso, né, que nós estamos falando, ela pega os 10 primeiros pontos e depois mais 11, ela não aprendeu 21 pontos, ela já está podendo utilizar de forma criativa aqueles 21 pontos. É. Ela já começa a trabalhar, né, internamente com esta possibilidade de expansão, de poder utilizar os pontos. Então, eu sempre digo isso, eu não ensino pontos, eu preciso ensinar para que a pessoa possa avançar. Mas a ideia, vamos dizer, a essência do método é ensinar a pessoa a ser livre, Não, né? A Luciana a Fátima Randall está falando, mal sei o beabá, mas eu quero muito aprender. não, e aqui, e aprende, porque você vai, não é? É uma coisa, é igual acho que tocar um instrumento. Você Sim, começa com as notinhas, depois você já está tocando uma melodia, depois está compondo. exatamente. Não é? Só É uma coisa. precisa ir, exatamente. É. Olha, a Fátima Coelho está mandando um abraço para mim e para você. Obrigada, Fátima. Muito Obrigada. obrigada, viu? Beijo para você. A Luciana, que é do meu suporte, está pedindo, está me passando um recadinho. Eu vou tirar aqui, desativar os comentários, porque senão eu me empolgo aqui e acabo Tá. esquecendo. Tem dois avisos super importantes. A partir de segunda-feira começam, né, as 3 Uhum. aulas gratuitas que eu vou dar, justamente sobre a metodologia. O título desse evento é Evolução Criativa do Bordado, no Bordado. Então, Fátima Randall está convidada, se inscreve lá.
assista às aulas para você assimilar melhor. Porque as lives são muito curtas, né? Não dá para você assimilar tudo. Então, o link está na bio, basta você se inscrever. Então, segunda-feira, a semana que vem, não haverá lives, porque eu estarei envolvida com esta atividade. A outra questão, não sei se você já viu, Eliana, eu coloquei, acho que há 2 semanas atrás, são 6 vídeos aula no YouTube, que tem um conteúdo mais aprofundado, porque o Instagram, a gente só tem, sei lá, 15 minutos, eu nunca sei o quanto é. Então eu mostro como borda e acabou, já não dá para ver mais nada, né? E você sabe que eu gosto de explicar as coisas. Eu sei. Então, lá no YouTube eu consigo fazer isso, eu consigo mostrar o bordado, consigo fazer as associações que eu tanto amo, porque não é à toa que eu sempre brinco que bordado também é cultura, né? Quando a gente faz essas associações, você ajuda também a estimular a imaginação. Então, eu acho bem importante também. Então, quem não conhece o meu canal no YouTube, dá uma chegadinha lá, tem 6 vídeos. Assim que eu puder, vou fazer mais alguns e vou começar a alimentar o canal com essas informações, porque eu percebo que tem tido tem muita demanda de um material assim mais diferenciado. Então, eu estou me esforçando para fazer isso. E tem uma coisa que eu observei durante o curso método, né? Que você, assim, se dá muita atenção, mesmo fora da plataforma. Então, você mantém o grupo, se alguém tem dúvida ou não consegue fazer, você manda, você faz, sabe? Então, você dá uma assistência muito ampla. Não é só ali na plataforma, não. Então, é fora dela também. Então, você nos dá muito recurso e ajuda muito, sabe? Então, você não se sente à deriva, hora nenhuma. Sim. Isso é muito importante, porque no seu caso, não é, Eliana, você já sabia bordar, né? Mas, por exemplo, no caso da Cecília Xavier, né, que veio anteontem... O bordado dela, primeira vez, espetáculo. Ela não sabia nada. Essa literalmente não sabia enfiar a linha na agulha, né? E tu viu em 1 mês e pouco, sei lá, nem 2 meses, porque ela já dedicou, um bordado lindo. Já está terminando o segundo módulo do bordado dela. Eu achei maravilhoso. Né? Então, por isso que eu falo, desperta a sua criatividade. Esse método, ele sabe, ele sabe aonde está o nó da questão ali, ele vai desatando os nós. Sim. Assim. E acaba que você se sente bordadeira, você se sente artista, porque não é um bordado, é uma arte. Você está se expressando ali. Né? É a sua expressão, é como se você estivesse pintando um quadro. É uma coisa assim, que vem de você, aquilo. Sim. A sua expressão assim, é da sua essência. Aquilo que você quer mostrar para as pessoas, e você tira de você aquilo. Né? É um autorretrato. O bordado da gente é um autorretrato. Porque através das suas cores, das suas coisas, você se expressa. E que tal você mostrar para o público o seu bordado do primeiro módulo, para o pessoal ver? O primeiro é da moça, né? É aqui, ó. É o da moça, isso. Aqui. Olha aí, pessoal. Vocês viram o bordado. Ontem eu esqueci de pedir para a Cris mostrar o dela, mas vocês viram o da Caís e viram o da Cecília, né? E aqui vocês estão vendo o da Eliana. E o cabelo eu usei a meada de 6 fios. Os 6 fios eu usei no cabelo. Sei, Então, são sei.
coisas assim que você vai pondo para fora, você vai fazendo. Eu não sei, eu acho que você abre uma comporta ali, sei lá, tira uma tampa, destampa alguma coisa na gente. Eu não Abre sei o que o é. dique, né, Eliana? Abriu o dique. Abriu o dique, é isso aí. Agora, vejam uma coisa, pessoal, que interessante, né? Mais uma vez, né? Vocês viram agora 3 bordados diferentes, né? E são os 10 pontos básicos. E olha a riqueza e a identidade em cada um deles. Cada um tem a pessoalidade. O bordado da Cecília é um, o da Eliana é outro, o da Caís é outro. Cada um tem uma personalidade. Ou seja, não é uma repetição de pontos, não é algo mecânico, tem alma. Esse tipo de metodologia conduz a isso. É a impressão digital do aluno. É isso Ele mesmo. fica com uma marca indistinguível. É aquele, é da pessoa. Não, gente, e também tem que falar da ilustração da Nath. A ilustração dela é maravilhosa. É Não é? verdade. É verdade. A gente tem que agradecer. Então, a Thaís estava falando, né, Eliana, que ela, por exemplo, mais uma coisa que ela aprendeu, né, na metodologia, que nunca imaginou que houvesse essa possibilidade. Nossa, piscou a luz aqui, pelo amor de Deus, não faça isso. Deu uma piscada. E hoje não choveu. Hoje não. Mas que assim, ela não sabia que havia esta possibilidade de você contratar alguém e pedir um desenho. Ela disse que nunca tinha passado isso pela cabeça dela, né? Isso é importante também de colocar, né? Na metodologia, para quem não sabe, pessoal, foi bom a Eliana abordar esse assunto. São 13 ilustrações exclusivas que estão inseridas no método e que foram pensadas, quer dizer, foi a ilustradora que fez, mas eu falei para ela como eu queria e pensei antes aonde ia aplicar cada ponto, né? Os 11 pontos do módulo 1, os pontos na segunda ilustração, os pontos do módulo 2. Então, tudo isso não é gratuito. Foi feito muito pensado para possibilitar que o aluno utilizasse e explorasse a própria criatividade amplamente. E a gente vai evoluindo também no risco, porque vai mudando o grau de dificuldade. Porque Sim, aí um é mais simples, depois você passa, tem os pontos mais elaborados, tem os enlaçados. Então, você também faz uma caminhada evolutiva nisso. Exatamente. É esse exatamente. E você percebe, por exemplo, no segundo módulo, embora haja a possibilidade de você utiliza os 11 pontos do segundo módulo, mas eu deixei propositadamente espaços a serem ocupados, justamente para você inovar, para você lançar mão do seu repertório e começar a explorar a própria criatividade, né? Mas é muito bom. Nossa, é uma delícia fazer esses bordados, participar. O grupo é um grupo assim, bem gostoso, né? A turma é muito boa. E a gente tem as lives, tem a presencial, né? Que você faz a aula presencial, todo mundo mostra o seu bordado. Sim. É muito bom. Deixa eu ver o teu segundo aí. Vamos ver, o pessoal deve querer ver aí o teu segundo. Olha que maravilhoso que está esse fundo do mar. Gente do céu, coisa mais linda. Demais essas cores, hein? Muito lindo. Eu vou ativar aqui os comentários. Vamos ver aqui se alguém... a gente está recebendo alguns pedidos aqui. Deixa eu fazer um esclarecimento. É curioso isso, né? 3 pessoas já pediram para participar ao vivo. Eu não sei se por engano, se às vezes a pessoa esbarra a mão, eu não sei. Mas para quem pediu, deixa eu explicar. No Instagram, pessoal, não dá para entrar mais de uma pessoa.
Entra um convidado e só, né? Não sei se vocês lembram, teve um exercício que eu fiz, que eu pedi para as pessoas participarem comigo ao vivo, aí eu fui me informar. Não é que nem o Zoom, que se chama várias pessoas, né? É uma de cada vez. Então, olha, essas pessoas que estão me solicitando para participar, gente, fiquem atentas, me mandam aí uma mensagem como chama isso aí, eu falo no inbox, mas não é inbox, tem um nome mais chique aí que eu digo. Manda aí, tem alguém te elogiando, já vejo aqui quem é, deve ser conhecida sua. Mas me mandam mensagem para ficar marcado, porque vejam, quando acaba a live, pessoal, os comentários somem todos. E eu não sei quem falou comigo. Então, me mandam no direct, me manda mensagem no direct falando, olha, eu quero participar ao vivo. Um dia que eu for bordar, que a gente for bordar juntas, aí eu tenho esse registro e eu chamo você. Vai ser um prazer receber vocês na minha live, tá? Olha, foi a Milinha Lacerda que falou. Camila, é minha querida, minha filhota. Não é minha sua filha? Não é filha do coração, não é filha... Então tá. Minha filha. A Fátima Randall está perguntando se ela está inscrita. Alguém está perguntando. A Graça, eu amo a Graça. A Cecília diz que está muito bom te ouvir, que esses bordados são lindos e que um dia ela chega lá. E vai chegar rapidinho, viu, Cecília? Do jeito que você está, a Fátima Coelho está dizendo que acha que vai fazer o curso Sentido de Ela Pontos. me mandou fazer, porque eu vim de lá. Ela era minha professora lá. Ela falou, faz o curso com a Jaci. Ela que me pôs aqui. Brilhante explanação. A Fátima Randall está dizendo que não pode perder. Ângela Souza, boa noite. Ângela Souza, muito prazer. Eu estou olhando aqui rapidamente. Gente, se eu perdi aqui a mensagem de alguém, vocês mandam pelo direct. Eu sempre faço questão de ler e responder, porque para a gente é muito importante a presença de vocês, tá? Bom, que falta falar? Eu tinha imaginado, o que eu tenho, assim, foi uma grata surpresa para mim. Eu fiz um roteiro, mas as minhas convidadas foram maravilhosas. Nem precisou de roteiro, não precisou de perguntas. As declarações, as narrativas vieram de forma espontânea e verdadeiras. Porque nada melhor do que o testemunho de pessoas que viveram, de fato, a experiência, né, Eliana? Esse é a melhor comprovação, né, da eficácia de um método ou de uma experiência, é alguém que já viveu e fala, olha, gente, funciona porque funcionou comigo, e ó, tá aqui, ó o que eu faço hoje. E é uma coisa assim... Eu não sabia a diferença, eu achava que ponto elos e ponto corrente eram o mesmo. Porque eu aprendi assim lá atrás, porque eu sou do tempo que tinha trabalhos manuais na escola, você tinha prova, você aprendia a fazer de tudo no ginásio. Então, eu aprendi o elos com corrente. Sim. Eu fiquei sabendo com você, que quando fui fazer um elos, eu fiz correntinha, ele falou, não, é elos, isso aí. O elos é outro. Então, isso aí foi em aula. Isso. E o que eu acho muito legal, você sabe um exercício, eu acho que eu já fiz isso com você, mas que poucas pessoas, pelo menos eu nunca vi, não vou dizer que ninguém faz, porque seria muita arrogância, mas eu nunca vi. E eu acho, assim, foi eu não sei se é uma estrutura de personalidade, eu não sei, mas eu sempre tive essa necessidade de facilitar as coisas, né? Vou te dar um exemplo. No francês,
Logo que eu comecei a dar aula, eu vi a dificuldade que algumas alunas tinham de fazer o nó francês. Aí eu fui fazendo do jeito que eu aprendi, até que eu cheguei num jeito que eu falei, gente, assim não vai ter erro. Fica aquele buraquinho certinho na parte de cima, entendeu? O dia que a gente se encontrar pessoalmente, eu te mostro, porque é mágico. E eu gosto dessa coisa de facilitar, né? De mostrar um caminho. E uma coisa que eu gostava muito de fazer com as minhas alunas é este segmento. Então, por exemplo, poucas pessoas, eu te falo poucas pessoas, porque quando eu fiz uma vez um vídeo, muitas pessoas me escreveram e falaram assim, nossa, mas eu nunca pensei que saísse daí, né? Então, por quê? De tanto fazer, eu falei, gente, é o mesmo movimento que você faz do corrente torcida, que se você faz separado, ele vira o que eu chamo de peixinho, e que do peixinho você faz o ponto ostra, e que do ponto ostra você fizer separado, ele vira o colar de pérolas. E aí, você só consegue fazer isso se você pensa desse jeito. Senão, você vai aprender a fazer o ponto ostra, que não tem nada a ver com corrente torcida, que não tem... E você vai ficar a tua vida inteira só repetindo esses 4 pontos e você nunca vai criar a partir deles, porque você não parou para pensar a respeito da semelhança entre eles. Mas é isso que eu falo, você mostra a dinâmica. Exatamente. E você mostra a dinâmica daquele ponto, e a hora que você passa para o outro, você volta nele e fala, ó, vocês fizeram aqui, até agora vocês fizeram aqui, mas se você fizer esse lado, ou a laçada para baixo ou para cima, ele vai virar isso. Exato. Então, isso daí é uma didática e é uma coisa que você vai absorvendo, sabe? É muito tranquilo. Eu só sei que você é uma escola e todo mundo devia fazer esses cursos, sabe? Mesmo quem sabe bordar, porque eu falo assim, eu estou vendo o meu desenvolvimento no bordado. Sabe? Eu estou criando o meu jeito de bordar, né? É a minha assinatura, tem outro. E eu gosto de árvore, né? Pois não, é, esse menino, você quer dar algum recado? Você quer dar algum recado para a gente finalizar? Para finalizar, eu quero agradecer o convite e quero incentivar a todo mundo que faça o curso, que vá aprender, que não tenha medo de ousar, de sair do quadrado, de sair da casinha, que eu falo assim, sai, sabe, rompe essas barreiras, solta, tem muita linha para ser usada, fios diferentes, espessuras diferentes. Então, componha seu bordado, né? Deixa a sua marca, seu registro aí. E eu posso mostrar a minha árvore? Lógico, por favor. Por favor. Olha aqui que vão adorar ver. Como é lindo isso. Olha aqui. Depois do sentido dos pontos. Gente, maravilhoso esse trabalho. Maravilhoso. Eu amei, porque eu falo assim, mesmo você usando mesmo o verde, que predominou verde, Sim. Mas os pontos e os tons, as tonalidades, as espessuras das linhas são diferentes. Isso já aqui muda tudo eu devo ao sentido dos pontos, viu? Maravilhoso Porque esse trabalho. aí você consegue sair daquela coisa normal e sabe? E torna-se uma pessoa mais ousada, mais livre. E desperta, você consegue entender como que é seu estilo. Exatamente. É um despertar. Você desperta mesmo. Aí você acorda. É isso aí. Olha, eu quero te agradecer de novo. A gente está encerrando essa semana. Eu não sei se eu vou conseguir, a Graça, eu não sei se ela vai conseguir participar neste momento, que ela teve um problema, ela está aqui, mas assim, ela teve um problema familiar também, coincidiu, né?
não é nada de grave, mas o amigo dela está em recuperação, então não sei se eu consigo marcar. Mas, gente, eu prometo que passando, né, o evento, eu vou trazer a Graça para também contar a história dela. Porque é tão bom a gente ouvir histórias, Não, né? Eu Graça, assim, adoro. é uma pessoa muito especial, um bordado lindo, e ela é sua aluna já há muitos anos, então Sim, eu gosto sim. muito dela, ela é muito, A muito Graça, especial. ela tem uma coisa muito legal. Ai, peraí, isso aqui eu preciso ler, gente. Olha só que legal, a Cris. A metodologia da Jaci abre portas e janelas, deixa a luz entrar. Gente, que coisa É mais isso aí, linda! tá vendo? Deixa a Você luz tá vendo? entrar para a criatividade. Ah, Cris, muito obrigada, querida. Que declaração mais linda. Printa aí, Lu. Obrigada. Muito obrigada, Cris. Ontem a participação da Cris foi uma Foi delícia muito também. Foi boa. muito. Olha, essa semana foi uma semana, assim, me sinto bastante honrada e privilegiada, né, por ter esse círculo de pessoas, né, que vão surgindo e vão ficando, né? A Graça, ela tem uma coisa muito interessante que eu sempre brinco com ela. Ela tem, esse ano ela ainda não fez, mas ela pega, uma vez por ano, ela pega um mesmo risco e borda de novo. Então, ela tem umas 3 almofadas de diferentes etapas da vida dela no bordado, né? E a cada uma tem uma novidade, né? Porque ela já é outra, então é o mesmo risco, ela tem várias almofadas em Ai, que momentos delícia! diferentes da vida dela. Isso é muito legal. Ó, entrou agora a Jacira Amorim, que é outra professora Ai, muito querida da Casa da Chita. Obrigada pela presença, Jacira. Parabéns pela sua participação na feira agora, lá em São Paulo. Eu não pude ir, mas eu vi que foi um sucesso. Gente, boa noite, boa então. noite. Obrigada. Até a próxima semana e eu espero vocês no evento. Obrigada, Quem não se Celina. Um inscreveu, beijo a vai lá. todos, muito obrigada. Obrigada, viu, querida? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.